Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Nós vamos dar início então à nossa aula de escola dominical, nesta tarde, 17h51. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria então de orar para que o Senhor esteja nos iluminando, nos cativando os nossos corações, as nossas mentes diante dEle, para ouvirmos a voz dEle através da sua palavra. Vamos então orar neste momento. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos louvar o Teu santo nome. Te agradecer por tudo o que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo e todos estão sobre as Tuas mãos. O Senhor governa sobre os céus e a terra. Te pedimos, ó Deus, que a mensagem a respeito da providência de Deus possa encher o nosso coração neste momento de esperança, de direção, da certeza de que o Senhor está presente em cada minuto da nossa história. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós gostaríamos de trazer um estudo breve a respeito de uma doutrina que foi amplamente pregada, ensinada, um ensinamento bíblico que foi exposto ao longo da história da cristandade, a partir de Cristo, antes de Cristo e até os nossos dias, através do ensino fiel da palavra de Deus. E este ensino é um ensino a respeito da providência divina. Nós temos recebido informações a cada momento, a cada dia, a respeito do que está acontecendo no mundo. E eu acredito que cada um de nós se atemoriza com as coisas que podem acontecer. Nós sabemos pelos relatos de que um novo vírus está se espalhando por todo o mundo, o coronavírus. E esta infestação, esta epidemia, esta pandemia teve o seu início ali na China. E a cada dia temos assistido os relatos dos jornais falando a respeito deste mal e dos impactos na vida de milhares, milhões de pessoas ao redor do globo. Isso com certeza traz temor aos nossos corações. Talvez na nossa história como cristãos aqui no Brasil, pelo menos a minha geração, nunca ouvimos falar de algo que paralisasse e mudasse a vida como ela acontece normalmente. De norte a sul, nós conseguimos ter a informação de escolas, universidades, empresas, milhares de pessoas trabalhando de casa para evitar uma propagação grandiosa desse vírus, trazendo um colapso para o nosso sistema de saúde. Então, nós vimos, ou temos visto a cada dia estas imagens na nossa televisão. Pessoas em todos os lugares tentando se proteger de serem contaminadas a cada dia. Algumas imagens jamais vistas, como esta imagem da cidade de Pequim, onde se esperava ali milhares de carros, um trânsito infernal, completamente vazia de pessoas. Nós temos visto, digamos, coisas como símbolos ou pontos turísticos na Europa, que antes tinham milhares e milhares de visitantes a cada dia, agora estão praticamente vazias. Nós temos visto algumas outras coisas, como Xangai, uma das maiores cidades do mundo,
com relatos impressionantes a respeito de como eles se organizaram para combater essa situação e como a cidade simplesmente se tornou como se uma cidade fantasma. As pessoas estavam recolhidas. Madrid, Itália, Meca, a capital mundial do islamismo, milhares e milhares de pessoas diariamente visitando Meca, mas agora ela está completamente vazia, porque as pessoas elas estão temendo o que poderá vir à frente. Quando o homem perde a segurança em sua vida, quando o medo se apodera do seu coração, coisas inimagináveis podem acontecer. Mas eu gostaria de convidar você a refletir comigo a respeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o governo de Deus sobre todas as coisas. E como este ensinamento, esta doutrina, pode ser tão útil, tão edificante, tão encorajadora em momentos difíceis que nós estamos por atravessar. Os documentos históricos da igreja cristã, protestante, reformada, nos ajudam a entender, a definir o que vem a ser a doutrina da providência. O Catecismo de Heidelberg, nas suas perguntas 27 e 29, vão definir o que vem a ser aquilo que foi coletado de estudos da Escritura Sagrada a respeito da obra soberana e poderosa de Deus ao longo dos séculos, ao longo da história humana. Então, este documento histórico nos ajuda a entender ou a definir este ensinamento bíblico através de duas perguntas. E a primeira delas é: o que queres dizer com providência de Deus? O que queres dizer com providência de Deus? O Catecismo responde dizendo: o poder total e onipresente de Deus, em que, por assim dizer, com sua mão, Ele sustém e governa os céus, a terra e todas as criaturas, de modo que a erva e a grama, a chuva e a seca, os anos frutíferos e os anos estéreis, a carne e a bebida, a saúde e a enfermidade, as riquezas e a pobreza, e sim, todas as outras coisas não acontecem por acaso, mas por causa da sua mão paterna. Que fonte de consolo este ensino a respeito da providência de Deus nos traz nessa tarde, diante de uma provação tão grande que está por vir sobre as nossas vidas. A Escritura nos informa que absolutamente nada na história da humanidade, desde os atos ínfimos e inferiores dos seres humanos, até os grandes acontecimentos da história do mundo, estão sobre o poder de Deus, são controladas ou controlados pelo poder de Deus. Mas o Catecismo de Heidelberg nos ajuda a entender mais um pouco a respeito disso, quando ele nos pergunta, na sua pergunta 28, qual é a vantagem de sabermos que Deus criou todas as coisas e que mediante sua providência ainda as sustém? Qual a vantagem para mim e para você? De olhar a realidade, os acontecimentos, na realidade especificamente os últimos acontecimentos? Qual a vantagem desta doutrina ou deste ensinamento bíblico? E o Catecismo responde dizendo: é para que tenhamos paciência na adversidade, gratidão na prosperidade
e para que em todas as coisas que nos sobrevenham, depositemos em nosso Deus e Pai fiel nossa firme confiança de que nada nos separará de seu amor, visto que todas as criaturas estão de tal maneira em sua mão, que sem a vontade divina, elas não podem nem mesmo se mexer. Mesmo que não consigamos entender a providência de Deus nos seus mínimos detalhes, e esse não é o ponto do nosso estudo, ela é revelada na Escritura, mas ela é ao mesmo tempo misteriosa. Muitas vezes nós somos pegues com situações e circunstâncias onde a nossa mente lógica e cartesiana quer entender e quer obter respostas claras para tudo o que acontece debaixo do céu. Mas o ensino da providência divina nos traz consolo a respeito de um Deus que não simplesmente criou os céus e a terra, deu corda e simplesmente deu as suas costas e abandonou a sua criação, assim como os deístas afirmam. Um Deus transcendental, mas impessoal, que está longe da sua criação e que não pode ser conhecido. Não, a Escritura Sagrada nos revela este Deus poderoso, mas nos revela este Deus pessoal, que se revela nas mínimas coisas, em quem o nosso coração pode descansar como um porto seguro no meio da adversidade. A saber, como o catecismo cita, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, podem nos separar do amor de Deus. Ele é o Deus soberano, que controla todas as coisas, que conduz todas as causas, sejam elas primárias ou secundárias, segundo o conselho da sua vontade, segundo a sua vontade soberana. É assim que a Escritura nos ensina a respeito deste Deus providente. Mas vamos ver um pouco, rapidamente, o ensino da doutrina da providência na história. Os pais da igreja, nos primeiros séculos da era cristã, escreveram abundantemente a respeito do governo providencial. Praticamente todos eles, Irineu, Agostinho, João Crisóstomo, Próspero de Aquitânia, Teodoro de Ciro, Salviano de Macélia, Boécio, todos eles escreveram abundantemente a respeito da providência de Deus, de como Deus governa e preserva, não simplesmente criou, mas Ele preserva os detalhes da vida e Ele governa todas as coisas segundo a sua santa e soberana vontade. No século 12º, Tomás de Aquino escreveu: todas as coisas estão sujeitas à providência divina, não apenas em termos gerais, mas até mesmo em suas próprias peculiaridades. Todas as coisas que existem de uma maneira ou de outra são necessariamente dirigidas por Deus para um determinado fim. Mesmo que como eu já mencionei, as coisas não sejam todas as vezes tão claras na nossa mente lógica, Ele conduz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade e para um fim determinado. Eu não consigo alcançar esta misteriosa doutrina na sua plenitude de forma exaustiva, porque eu justamente sou criatura. E há em nós, então, uma diferença intransponível. Deus é o totalmente outro. Ele é o Criador eterno, infinito, e nós as suas criaturas, limitadas e finitas. No século XVI, João Calvino escreveu a respeito
da doutrina da providência, dizendo: Ele, Deus, também é regente e mantenedor eterno. Sustém, alimenta e cuida de tudo o que fez, até mesmo do menor pardal. Deus de tal forma controla cada acontecimento, e todos eles de tal forma provêm do plano que estabeleceu, que nada acontece por acaso. Isso revela o caráter, o ser de Deus a nós. Deus jamais é pegue de surpresa. Ele conhece todas as coisas, porque todas as coisas são frutos dos seus eternos decretos. De uma forma que Deus está presente na vida de cada pessoa, conduzindo a vida de cada pessoa, sem incitá-las ao pecado, porque não pode Deus incitar ninguém ao pecado, porque Ele é santo em seu ser. Todos os nossos atos, portanto, as nossas escolhas, as pecaminosas, são do nosso próprio arbítrio. Quando pecamos, pecamos porque queremos pecar, mas Deus é soberano e poderoso sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos atos, sejam eles pecaminosos, sejam eles santos. Eis aí algo que realmente nos traz um nó na mente. Porque na nossa mente limitada, cartesiana e lógica, uma coisa destrói a outra, não é verdade? A responsabilidade humana, talvez na minha mente, na sua mente, destrua a soberania de Deus. Ao mesmo tempo, a soberania de Deus, ou o ensino bíblico sobre a soberania de Deus, na nossa mente, destrói a responsabilidade humana e nos transforma em robôs. Mas a Escritura, ou na mente de Deus, não há nenhum problema. Este problema está na minha mente e na sua mente. A responsabilidade humana e a soberania de Deus são duas verdades presentes na palavra, presentes na Escritura Sagrada. Uma não destrói a outra, elas estão em paralelo e são plenamente consistentes na mente de Deus. Tudo está sob controle divino. Nada escapa do seu controle. Vamos adiante. Mas de onde, a pergunta é, de onde estes homens, os pais da igreja nos 5 primeiros séculos, Tomás de Aquino no 12º século, João Calvino, Zwinglio e Teodoro de Beza, todos estes reformadores do século XVI, XVII, e teólogos antigos como Tomás de Aquino, de onde eles retiraram estes ensinos? Vamos ler na Escritura Sagrada somente alguns das dezenas e dezenas de versículos que nos dão clareza a respeito de que a doutrina da providência divina é uma doutrina que está na Escritura Sagrada. A palavra de Deus diz que a sua providência tanto preserva todas as coisas, quanto governa todas elas. Efésios capítulo 1, verso 11, nós somos informados pela palavra de Deus que Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nada do que acontece sobre a face da terra o acontece sem que Deus esteja no controle, sem que isto seja a expressão da sua vontade soberana. A palavra de Deus no livro dos Salmos vai adiante
e nos informa que Deus fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora de se pôr. Envia as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. O salmista então nos informa que Deus não simplesmente criou os luminares e os animais, mas Ele mesmo conduz esses animais. Os astros obedecem à sua vontade, o seu poder, o seu querer. O sol sabe o momento exato de se pôr, a lua para iluminar a noite, os animais a caminhar, porque Deus está conduzindo todas as coisas. Ele não simplesmente criou, Ele governa, Ele preserva todas as coisas. Mas a Bíblia nos fala que a sua providência governa todas as coisas. Vamos ler alguns outros versículos que nos mostram o seu governo. Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava pregando, perdão, e ali ele profere o seu grande sermão, pregando aos atenienses. Então ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A minha existência, os meus movimentos, as minhas decisões, a minha vida em toda a sua plenitude está sobre o poder do Deus Criador dos céus e da terra. O autor aos Hebreus nos fala: o Filho, que é o Redentor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vejam só o que o autor de Hebreus nos fala. Diz que Cristo sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Todas as coisas são sustentadas pela palavra poderosa de Deus. Vamos adiante. O livro dos Salmos, no capítulo número 29, versículo 10, nos diz: o Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. Todos esses ensinos, queridos, foram professados e cridos ao longo da história da igreja. Pelo menos até a era da reforma e pós-reforma. Os judeus da antiguidade criam na doutrina ou no ensino da providência divina. Somente a partir dos séculos 18, 17, 18, 19 e 20, nos últimos séculos, com a era do iluminismo, do racionalismo, que o homem moderno começou a desafiar e atacar a autoridade, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras Sagradas. E na tentativa de livrar Deus das grandes tragédias da humanidade, que são de responsabilidade do homem, mas Deus é soberano sobre todas elas. Eles tentaram deslocar a vontade soberana de Deus, a providência de Deus sobre tudo e todos, como que arrancando este ensino da Escritura Sagrada. Mas arrancar este ensino da Escritura Sagrada é ferir o âmago do ser de Deus, é se levantar de forma blasfema contra aquele soberano Deus que rege tudo e todos ao longo dos séculos e vive de eternidade a eternidade. Eis aí o que a Escritura, a palavra de Deus, nos fala a respeito disso. Vejamos um pouco da providência de Deus, que tem um controle até mesmo sobre todo o mal. E eu confesso a você que talvez este seja o ponto da doutrina da providência que traz grande temor aos nossos corações,
ao coração de qualquer pessoa. Nesse ponto ela é misteriosa, como nós podemos conciliar o fato de que Deus é bom, é misericordioso, é gracioso, e ao mesmo tempo a presença do mal sobre a face da terra. Algumas pessoas, não simplesmente da nossa modernidade, mas desde séculos e séculos e séculos passados, têm feito esta pergunta a respeito do mal e da origem do mal e de por que um Deus bondoso, amoroso, santo, permite que o mal exista sobre a face da terra. A bondade de Deus, ela é atacada quando tomamos conhecimento de tragédias que não conseguimos explicar. Mas a Escritura Sagrada nos afirma, nos fala, nos ensina que Ele é soberano sobre o mal. E Ele torna o mal em bem para a realização dos seus propósitos, sendo o homem responsável pelas suas atitudes. E um Deus soberano que conduz todas as coisas para a realização do seu fim. O livro de Gênesis, no capítulo 50, nos fala a respeito disso, quando José do Egito está diante dos seus irmãos traidores, que o venderam, e agora ele está ali numa posição de grande privilégio, o segundo no maior império antigo, o Império Egípcio. Talvez, se você já leu o livro de Gênesis, você já conhece a história de José e sabe o final da história. Talvez para você isso seja um pouco mais simples de entender. Mas se coloque por um minuto na pele de José. O quanto ele sofreu ao longo dos anos, distante do seu pai, distante da sua terra, traído, vendido, abandonado. E diante de todo o mal que fora feito a ele, José, no momento, assim, ápice dessa história, diz aos seus irmãos: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Porque todo o mal foi impetrado sobre a vida deste homem, a vida e o descendente da mulher teve continuidade sobre a face da terra. Deus preservou uma família, a família de Jacó. E Deus usou de todo o mal que foi feito contra a vida de José, para que a sua obra, para que os seus planos eternos seguissem adiante. Os irmãos de José são culpados do mal que fizeram. Mas Deus está acima de tudo e todos, conduzindo todas as coisas para a consecução dos seus planos eternos. Eu confesso que isso de fato está acima da nossa capacidade de entender de forma exaustiva. Jamais entenderemos isso de forma exaustiva, porque isto está na mente de Deus. Mesmo que Ele se auto-revele em Sua palavra, em Sua revelação, e nós tenhamos acesso a isto, se colocarmos muitas vezes a nossa mente lógica para funcionar, vamos tentar atacar uma doutrina e um ensino que é bíblico. Que nós possamos descansar no fato de que existe um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas sobre a face da terra. Mas eu gostaria de caminhar para o final do nosso estudo nesta tarde, falando a respeito da esperança na providência divina.
da esperança na providência divina. E eu começo citando o Evangelho de Mateus, que nos diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. A doutrina da providência divina é atestada em toda a Escritura. Mas aqui nós estamos diante da Escritura Sagrada. E ela nos fala que Deus cuida dos seus de uma forma tão detalhada e minuciosa, de que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai, se isto não é vontade de Deus. Se nós valemos muito mais do que os pardais, do que as aves dos céus, do que os lírios do campo, o que falar a respeito da minha vida e da sua vida diante de uma situação em que estamos vivendo, com a proliferação de um vírus que está alterando a vida sobre a face da terra e vai alterar a vida, e já começou a alterar a vida no nosso país, na nossa cidade. Mas com o ensino da Escritura a respeito de um Deus que tem controle e poder sobre todas as coisas, esteja enchendo o seu coração de esperança. De esperança. Os puritanos tinham na doutrina da providência uma grande fonte de consolo. Eles viveram em uma época quando nascimento, doenças, epidemias, incêndios e guerras matavam muitas pessoas antes de chegarem à idade adulta. E normalmente eles meditavam na Escritura Sagrada, especialmente na doutrina da providência. Quando muitas pessoas estavam morrendo, quando as epidemias estavam matando muitas pessoas, guerras, fome, doenças, que fonte de encorajamento e de ânimo a Escritura Sagrada nos dá, senão o ensino a respeito de que Deus jamais nos abandonará, de que Deus está conosco, de que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem demônios, nem anjos, nem as coisas do presente ou do porvir podem nos separar do seu amor, porque Ele é um Deus poderoso, que se fez carne, habitou entre nós, e Ele está perto, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, Deus está perto. Ele é o Deus Emanuel. Meditar na doutrina da providência, ao longo desses dias que virão, pode ser uma fonte de consolo e esperança grandiosa para a minha vida e para a sua vida. Vamos trazer pelo menos 4 pontos de aplicação para nós meditarmos na Escritura Sagrada, no ensinamento a respeito da doutrina da providência de Deus. E a primeira aplicação que nós queremos trazer no dia de hoje é: esforça-te por lembrar e investigar os atos da providência de Deus por ti. Nos piores momentos da sua vida, nos momentos de maior escassez, esse é um exercício de casa. Liste tudo aquilo que Deus tem dado a você, nos mínimos detalhes. Talvez no momento em que você ficou desempregado, em que algum ente da sua família, um filho, uma filha, um marido, uma esposa,
um amigo, um vizinho, um familiar ficou doente. E Deus, de forma grandiosa, proveu todas as coisas. Esforça-te por lembrar e investigar os atos da providência, de como Ele cuida, de como Ele alimenta, de como Ele protege. Nós não temos acesso a todos os atos providenciais de Deus na vida. Quantos de nós temos a clareza de que Deus está nos livrando da morte a cada dia, num país que nós vivemos, onde milhares de pessoas morrem nas estradas, nas esquinas? Esforça-te por lembrar e investigar os atos da providência de Deus na sua vida. Em segundo lugar, descubra a ligação entre as ações providenciais de Deus que vês em tua vida e as promessas de Deus na palavra dele. Eis aqui um exercício muito prático. Crie o hábito de registrar, como num diário, os seus pedidos de oração, onde você colocou diante de Deus as suas necessidades, as necessidades da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos, e como essas necessidades reais e básicas foram supridas. Interligue então esses atos providenciais de Deus com as promessas dele em sua palavra. Em sua palavra. Fazer isso confirmará a confiabilidade das Escrituras e nos ensinará que curso de ação devemos seguir num determinado conjunto de circunstâncias. A regra de vida para o cristão é a vontade revelada de Deus nas Escrituras, e não a sua vontade secreta manifestada na providência. À medida que esta se revela, descobrimos que Deus sempre é fiel às suas promessas. Deus sempre é fiel às suas promessas. Que o seu coração descanse nesses atos providenciais de Deus revelados em sua palavra. Em sua palavra. Em terceiro lugar, olha além dos acontecimentos e circunstâncias da providência para Deus como autor e provedor. Pense nos atributos e caminhos de Deus. Reconheça como Ele revela esses atributos e coisas à medida que trata de ti, da sua vida. Lembra-te também de que Deus frequentemente alcança seus propósitos por meio de provações dolorosas. Ele é soberano em todas as coisas, gracioso, sábio, fiel, autossuficiente e imutável. O que é exatamente aquilo de que precisamos lembrar na escuridão da aflição. Deus é o que era e está onde estava. Ele é imutável. Mesmo nos momentos mais difíceis, devemos aprender a descansar e olhar além destes acontecimentos e circunstâncias da providência para um Deus que é autor e provedor de todas as coisas. Em quarto lugar, reage de modo adequado diante de cada ato providencial. O que devemos fazer, porém, quando os atos da providência de Deus parecem estar em conflito com as suas promessas em nossa mente limitada? Em primeiro lugar, temos de aprender a resistir ao desânimo. Deus está nos ensinando a paciência. Em segundo lugar, precisamos aprender a não presumir que entendemos plenamente ou entenderemos plenamente os caminhos e os propósitos de Deus. Por quê? Porque nós não somos Deus. Ele é o Criador sobre todas as coisas. Não há dúvidas de que Deus nos amou
pelo fato dele ter enviado o seu Filho para resolver o problema do sofrimento, do pecado, da rebelião do coração do homem contra o Criador. Deus prova do seu amor pelo fato dele ter enviado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5 nos revela isso. A bondade de Deus é incontestável, porque Ele nos amou de forma concreta, não de forma abstrata, vazia, mas o amor de Deus se tornou carne, e o nome dele é Jesus, Cristo, nosso Redentor e Senhor. Queridos, que este ensino da providência de Deus possa encher o seu coração, neste momento de grande provação. Meditar na Escritura Sagrada, no ensino da providência de Deus, traz esperança, traz consolo, traz ânimo. Podemos não entender tudo. As coisas, quando nós olhamos para a realidade, podem não fazer sentido. Ao assistirmos a televisão a cada dia pelas próximas semanas, as informações talvez sejam conflitantes, um caos instalado, que nós rogamos a Deus que não se instale. Pedimos a Deus que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Mas na mente de Deus, nada é caos, mas todas as coisas, Deus conduz segundo a sua soberana vontade, segundo o seu eterno poder, para fazer aquilo que Ele determinou e que é bom para todos nós. Que talvez traga julgamento, mas trará a realização final de tudo o que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Deus ama, pelos seus atos providentes, não somente os seus filhos, mas também aqueles que não são seus filhos, porque a Escritura Sagrada diz que Ele faz chover sobre justos e injustos, ímpios e filhos. Esse é o Deus da Sagrada Escritura. Esse é o Deus que está por trás de todas as coisas. Que o meu coração e o seu coração, nos dias que virão, reflitam, meditem e se encham de esperança num Deus providente. Vamos orar e vamos finalizar a nossa escola dominical nessa tarde. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti. E diante da Tua palavra, da Tua revelação, estamos perplexos. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos traz à memória, muitas vezes, aquilo que nós esquecemos, de que Tu és um Deus soberano, de que os Teus atos providenciais, revelados e misteriosos, conduzem todas as coisas. Pai amado, nós queremos Te pedir que em meio às provações, a nossa confiança, o nosso amor, a nossa convicção, a nossa certeza de que Tu és um Deus presente, se fortaleça a cada dia, a cada momento mais e mais. Nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a Tua igreja, que ela seja instrumento de Deus sobre a face da terra, e que nós não possamos perder as grandes oportunidades que o Senhor nos dará, de compartilhar a respeito de um Deus providente, de um Deus soberano, de um Deus poderoso, que se revela nas páginas da Escritura, e que conduz a história da humanidade
segundo o conselho da sua soberana vontade. Enche o nosso coração de esperança. Firma os nossos passos na tua palavra, no teu caráter, no teu ser. Que nós nos curvemos diante do teu poder, diante do Senhor, que é o Deus poderoso, eterno, infinito, ilimitado e que reina de eternidade a eternidade. Ó Deus, esta é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe profundamente. Que a palavra do Senhor alimente a sua alma nesses dias difíceis. Que nós possamos nos agarrar em fé na palavra de Deus. Nós vamos ter agora um intervalo de 20 minutos. Daqui a 20 minutos nós voltamos com o nosso último culto do dia às 19 horas. Que Deus os abençoe. Amém.